Programa Além do Tempo. Estudo das obras de André Luiz. Eu sou Marcos Alberto e a partir de agora, pela Rádio Boa Nova e pela TV Mundo Maior, Além do Tempo, um programa que estuda as obras de André Luiz. E hoje nós vamos estudar do livro Nosso Lar, o seu capítulo 11, que tem como título Notícias do Plano. Relembrando no capítulo anterior, a gente se recorda que André fora levado por Lísias para visitar o Bosque das Águas, porque lá organiza-se o abastecimento de toda a colônia, e com isso Lísias foi apresentando para ele vários outros aspectos da colônia espiritual Nosso Lar. Lá nós aprendemos que a vida espiritual ela não se separa da matéria, que há uma intervenção constante entre pensamento e os elementos naturais. Bom, neste capítulo de hoje, Notícias do Plano, continua o passeio de André Luiz com Lísias. Saindo lá da colônia, retornando, eles vêm conversando. Então, a conversa de Lísias agora continua com mais profundidade, com mais amplitude, e não se trata mais de uma simples observação da colônia, mostrando aqui ou ali, mas é uma verdadeira aula sobre a organização espiritual da colônia espiritual Nosso Lar. Lísias inicia revelando que cada colônia, como Nosso Lar, tem suas características próprias. Nosso Lar não é um modelo único de colônia. Existem inúmeras colônias, como entre nós existem inúmeras cidades, e cada uma, assim como aqui, tem características próprias de organização, de cultura, de eventos, de objetivos. Uma aqui, entre nós, umas se dedicam mais à indústria, outra ao turismo, enfim, cada uma tem a sua perspectiva de acordo com a população, com aqueles seres que ali habitam. O mesmo ocorre ali em Nosso Lar. E a explicação, ela segue para nos deixar claro como funciona a estrutura dos ministérios da colônia. Lísias esclarece que essa organização em ministérios ela fora inspirada de uma outra colônia superior chamada Alvorada Nova. Mas em Alvorada Nova, essa estrutura era separada pelo nome de departamentos. Ali em Nosso Lar, eles preferiram colocar o nome ministérios, não apenas por uma questão meramente formal, porque entenderam que essa expressão ministérios, ela expressa uma concepção espiritual de serviço, ela indica maior responsabilidade, então ela tem uma finalidade e compromisso com o bem coletivo. A partir daí, a descrição de Lísias é mais detalhada. Ele mostra que cada um dos ministérios tem uma função específica, e para trabalhar em um ministério existe um preparo real. Não há privilégios, indicação para que esse trabalhe ali, aqui ou acolá. Só consegue um lugar realmente se a pessoa tem méritos, merecimento e condições de realizar aquilo que o local, a função exige dele. Então, o ingresso nessas áreas depende de mérito, esforço e transformação moral, assim como a doutrina espírita nos ensina. Lísias apresenta depois a André Luiz com bastante clareza a função de cada um desses ministérios. Não fala de todos, mas dos que ele fala nós vamos nos lembrar aqui. Ele fala do Ministério do Auxílio. O Ministério do Auxílio, segundo Lísias, ele acolhe os recém-chegados, que já demonstram alguma disposição para o bem. A gente lembra aí que o próprio André Luiz fora acolhido no Ministério do Auxílio. Ele vem do umbral, socorrido ali por Clarencio, e chega no Ministério do Auxílio, porque ele já tem uma predisposição para aprender, para o trabalho, ele já começa a vislumbrar a vida espiritual, fazendo uma reflexão do que ele errou, do que ele pode fazer melhor. Então, o seu lugar foi ali, Ministério do Auxílio. Mas Lísias nos fala também do Ministério da Regeneração, que recebe aqueles irmãozinhos, aqueles espíritos ainda resistentes, ainda muito ligados a perturbações mais profundas,
E ali trata-se, portanto, segundo Lísias, de um campo de provas muito intensas. São espíritos ainda muito necessitados, que precisam de muito amor, precisam de muito carinho. Ele fala do ministério da comunicação. Ali, segundo Lísias, exige-se uma responsabilidade muito elevada, porque a função envolve justamente o intercâmbio entre os dois planos, entre os planos espirituais mais elevados e menos elevados, e os dois planos da vida, entre nós reencarnados e o próprio mundo espiritual. Trata, portanto, do que nós estudamos aqui como mediunidade no Livro dos Médiuns que nos traz Allan Kardec. Ele fala do ministério do esclarecimento, que ali demanda um preparo intelectual muito grande, uma capacidade do trabalho que exige muito daqueles que ali labutam no seu dia a dia. Então precisa de ter esse mérito para chegar até ali. O ministério da elevação, segundo Lísias, ele requer muita renúncia e muita iluminação interior. Esses são os requisitos que ele vai dando para aqueles que vão trabalhar nestes ministérios. E, finalmente, ele fala do ministério da união divina. Primeiro, ele fala que ali foram muito poucos os seres que conseguiram acessar o ministério da união divina nos últimos anos com plena realização de trabalho, admitidos ali para efetivamente trabalharem ali. Porque ali apresenta o grau mais elevado de nosso lar, acessível a pouquíssimos e após um longo percurso evolutivo do espírito. Essa fala de Lísias é muito firme e ela nos deixa muito claro que não existe ali em nosso lar ou no mundo espiritual posições simbólicas. Cada função ela corresponde a um trabalho efetivo e quem a ocupa tem uma exigência moral de disciplina, de conhecimento do que vai fazer. Isso faz com que André Luiz ele compreenda que a vida espiritual é muito dinâmica e muito rigorosa nas suas questões. Um ponto relevante que a gente vê ali é o ensinamento sobre a reencarnação. Quando Lísias diz a André Luiz que, mesmo depois de experiências na colônia espiritual nosso lar, a grande maioria dos espíritos retorna à Terra em novas reencarnações como forma de dar continuidade ao seu progresso espiritual. E essa conversa depois, continuando, ela alcança um momento que para mim foi um momento mais importante, porque ele fala da figura do governador da colônia, que é um espírito muito evoluído, é o espírito mais evoluído da colônia, e a sua figura, segundo é apresentado por Lísias com muita pompa, mas também com muito respeito, é um exemplo de dedicação absoluta ao seu trabalho e principalmente um exemplo de amor ao próximo. O governador ele não usufrui sequer do descanso que lhe seria permitido. Ele se mantém constantemente em serviço. E a sua rotina inclui tarefas complexas, já que está sob a coordenadoria, o trabalho de setores essenciais como alimentação, energia, transporte, mas tem mais. O nosso governador, ou governador da colônia espiritual Nosso Lar, ele, quando teria o seu dia de descanso, ele usa isso para trabalhar em prol dos habitantes, dos atendidos ali no Ministério da Regeneração, que são aqueles espíritos mais necessitados, que são acolhidos ali na colônia espiritual Nosso Lar. Ali ele vai semanalmente, é um local de muito sofrimento. Então, depois da oração do templo, aquela oração das 18 horas que nós aprendemos lá no início do nosso estudo, ele se desloca para o Ministério da Regeneração, para auxiliar esses espíritos que estão em profundo desequilíbrio. É uma atitude que revela um princípio muito elevado. E a gente percebe aí que quanto maior a elevação, maior a responsabilidade de servir. O governador renuncia o conforto para amparar os que mais necessitam. Para mim, trata-se de um exemplo muito concreto de amor em ação, da forma como nos ensinou o nosso querido Mestre Jesus Cristo. Esse capítulo também apresenta elementos muito importantes da colônia. Depois que retornam ali próximo ao hospital,
André Luiz novamente percebe a harmonia das vias públicas, mas percebe também que há uma música no ar. E aí Lísias vem explicar a ele que essa música provém das oficinas de trabalho. E é uma informação muito significativa, porque não é um mero adorno essas músicas, né? Ele explica que ela foi adotada como instrumento de elevação e de eficiência, depois que a governadoria identificou que essa harmonia sonora que se estabelece com a vibração da música de qualidade, ela melhora o rendimento das atividades. E dessa forma, o trabalho em nosso lar fica permeado por beleza, por alegria, em prol de todos que ali habitam. Por fim, esse encontro de André Luiz com Lísias se encerra com muita simplicidade. Quando chegam ali próximos à entrada do hospital, onde Lísias estava encaminhando André Luiz, Lísias é chamada a um outro serviço urgente, eles se despedem ali com muita serenidade, Lísias se afasta e André Luiz retorna ao seu aposento. Agora, profundamente reflexivo com tudo aquilo que ele viu, tudo aquilo que ele aprendeu ali. Portanto, esse capítulo deixa uma impressão muito clara de que a vida espiritual é organizada, é exigente, é profundamente orientada pelo trabalho. No mundo dos espíritos não há estagnação. O que há no mundo organizado? Serviço, aprendizado e responsabilidade. Mas, acima de tudo, há uma dedicação ao bem coletivo como uma lei fundamental. Esse capítulo nos traz ensinamentos que encontram uma correspondência direta ao ensino da doutrina espírita. Nós poderemos comparar muitos desses ensinamentos com conceitos trazidos no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns e também no Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos dar uma passada por alguns desses exemplos. Quando Lísias fala sobre a diversidade de colônias espirituais, a gente vai ver que essa informação está em harmonia com o ensino de que o mundo espiritual não é uniforme. Se a gente vai nas questões 100 a 113 de O Livro dos Espíritos, a gente vai ver que eles nos ensinam que os espíritos se classificam em diferentes ordens, de acordo com a sua elevação moral. E por igual razão, eles habitam em diferentes condições, conforme o seu grau de adiantamento. Então, isso vem também trazer uma confirmação. Não há igualdade absoluta de condições. Há uma escala evolutiva. Se todos nós saímos das mãos do Criador iguais, simples e ignorantes, pelo exercício do livre-arbítrio, cada um faz opções e escolhas diferentes dos demais, nesse momento da vida, todos nós somos seres inigualavelmente únicos. Assim, a existência de colônias distintas, com características próprias, reflete exatamente a lei de progresso que nós estudamos na doutrina. Cada agrupamento espiritual corresponde ao nível dos espíritos que o compõem. Temos também, no ensinamento da estrutura dos ministérios de nosso lar, que revela um princípio central da nossa doutrina, que é a lei de trabalho, que nós podemos comparar com o que nos ensina a questão 674 de O Livro dos Espíritos. Ela afirma que o trabalho é lei da natureza. E essa lei, ela não se limita à vida corporal, mas também continua no plano espiritual. Esse capítulo demonstra que não há ociosidade no mundo espiritual, como muitos imaginam. Não vamos lá ficando tocando harpas, aguardando a eternidade. Toda função no mundo espiritual exige preparo e exige responsabilidade, porque o progresso espiritual depende do esforço individual de cada um. Ninguém vai evoluir pelo esforço do outro. Então, essa inexistência de privilégios, ela confirma um outro princípio doutrinário, que é a justiça divina. Cada espírito ocupa o lugar que conquistou e que conquistou por mérito próprio. Bom, Lísias também afirma que poucos alcançam os ministérios superiores da comarca, como da colônia espiritual, como, por exemplo, da união divina. Essa informação ela encontra um apoio na escala espírita que nos é apresentada por Allan Kardec. Os espíritos superiores,
eles não chegam a essa condição por favor, mas por depuração moral, por trabalho próprio, por esforço do caminho no bem e de seguir os exemplos do nosso querido Mestre Jesus. A doutrina espírita, ela nos ensina aí que o progresso nosso é gradual. Ninguém vai dormir hoje e acordar santo amanhã. É passo a passo, reencarnação após reencarnação, nós vamos lidando, aprendendo, porque é uma caminhada muito grande, é uma jornada muito grande que nos separa de espíritos como Jesus, como espíritos superiores assim. Nós não vamos aprender isso de um dia para o outro. É uma caminhada longa. O progresso espiritual é gradual. Mas a elevação, ela vai dependendo da nossa transformação íntima, que, segundo Kardec, nós devemos fazer dia após dia, todos os dias. O conhecimento sem moral, nos ensina também o capítulo, não conduz à verdadeira ascensão. Não adianta apenas o adiantamento intelectual, o estudo e a evolução do intelecto. Precisamos do aprendizado ético, moral, da ética cristã, do amor ao próximo para efetivamente conquistar a nossa evolução. E esse ponto também se relaciona com a necessidade da reencarnação, né? Porque mesmo após, segundo dizes, estágios em colônias espirituais, o espírito retorna à vida corporal. Então a nossa evolução ela é feita assim, vamos ao mundo espiritual, preparamos e reencarnamos. A vida aqui na carne nos traz experiências que nós escolhemos e nós vamos, através do livre-arbítrio, vivenciando cada uma delas e aprendendo com elas. Depois, ao final da reencarnação, volvemos ao mundo espiritual, vamos avaliar tudo aquilo que realizamos e que deixamos de realizar, os débitos e os aprendizados, e depois de uma experiência no mundo espiritual, preparamos uma nova reencarnação para reaprender aqui as necessidades que nos são programadas para fazê-lo. E assim por diante, reencarnação após reencarnação. Essa é a caminhada, é a jornada da evolução espiritual que está confirmada para nós na questão 132 de O Livro dos Espíritos. Então, a evolução se dá pela lei do progresso da reencarnação, com o espírito próprio, mas com oportunidades renovadas sempre, que nos mostra a bondade do nosso Criador. Bom, Lísias fala também de algo que nós podemos comparar com a lei de causa e efeito. Diz ele que a existência do Ministério da Regeneração evidencia esta aplicação exatamente da lei de causa e efeito, porque os espíritos que se encontram ali, eles não estão sendo punidos arbitrariamente. Não é uma questão de pecado e castigo, ou castigo que seja eterno ou não eterno. É uma questão de processo educativo do ser. Ele está ali em forma de aprendizado, porque errou e porque no seu caminho evolutivo ele tem que aprender algo para não tornar no erro, para não repetir o erro e para resgatar o débito que deixou para trás. Então, o fato de estar ali é um fato da bondade do Criador que nos renova todas as nossas oportunidades. Trata-se apenas de uma consequência natural dos atos pretéritos de quem está acolhido ali. A doutrina espírita nos ensina que o sofrimento, todo sofrimento, ou tudo aquilo que nós vemos como sofrimento, tem uma finalidade regeneradora e educadora para o espírito. Ele promove sempre o nosso aprendizado e o nosso reajuste moral. E esse entendimento afasta também a ideia de castigo eterno. O que existe na realidade é oportunidade e reequilíbrio. Bom, não poderíamos deixar de falar, nesta conclusão, da figura do governador. A postura do governador ilustra um ensinamento essencial do Evangelho de Jesus, para não dizer que ilustra todo o exemplo que Jesus deixou para nós. Mas ali, no capítulo 20, versículos 20 a 28 do Evangelho de Mateus, que está repetido no capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vê uma palavra de Jesus que se coloca ao proceder do governador espiritual da colônia. Quem quiser ser o maior, que seja o servo de todos. A autoridade moral é baseada no serviço. E o governador
Baseado nisso, ele não busca privilégios para si. Ele renuncia o próprio descanso pessoal para quê? Para se dedicar aos necessitados lá do ministério da regeneração. E essa conduta, ela está em perfeita consonância com esse modelo de liderança espiritual que a doutrina espírita nos ensina. A verdadeira elevação do ser se manifesta pela capacidade de servir, porque a capacidade de servir demonstra o amor ao próximo que o ser já está vivenciando plenamente em seu coração. A presença constante da música nas atividades de nosso lar também encontra um respaldo importante nos estudos doutrinários quando fala da influência dos fluidos. Se a gente vai lá no livro dos médiuns, a gente vai ver que o pensamento e as vibrações atuam sobre fluidos espirituais. Sons harmoniosos contribuem para a elevação do ambiente. A boa música favorece a disciplina mental, eleva o padrão vibratório e contribui para o equilíbrio coletivo. E esse ponto ele reforça a ideia de que lá no plano espiritual tudo é influenciado pela qualidade de vibrações. Por isso Jesus nos disse: vigiai e orai. Vigiamos o nosso pensamento e quando a gente vê que ele cai de qualidade, a gente busca na oração a forma de elevar o padrão de vibração do nosso pensamento. E a música de boa qualidade nos possibilita manter esse padrão vibratório. Todo o capítulo, todo ele confirma um princípio fundamental da doutrina espírita: a vida futura, a continuidade da vida. Não há ruptura entre os dois planos, mas continuidade. E ele nos ensina com maior clareza e maior responsabilidade. Nos ensina que no mundo espiritual continuamos aprendendo, continuamos crescendo e continuamos evoluindo. A organização social é tão necessária para que o trabalho se efetive, a hierarquia seja respeitada e o aprendizado individual possa continuar para cada um de nós. O que muda no mundo espiritual? Apenas a consciência do espírito, que vê a sua necessidade de evoluir. Esse capítulo não apresenta uma realidade fantasiosa em forma de narrativa. Ele nos traz princípios doutrinários consolidados, como a vida espiritual organizada, justa, baseada no mérito e orientada pelo trabalho. O progresso espiritual exige esforço, disciplina e dedicação ao bem, sabendo que cada espírito constrói o seu próprio caminho na ordem universal. No próximo programa, nós vamos estudar o 12º capítulo do livro Nosso Lar, O Umbral. Por hoje ficamos por aqui. Fique em paz, com amor e fé, e até o próximo Além do Tempo, estudo das obras de André Luiz. Programa Além do Tempo. Estudo das obras de André Luiz.